Muito bem, vamos lá então, dando sequência aqui no nosso estudo. Nós paramos no nosso último encontro, no nosso capítulo 2, tratando sobre Deus. O subitem aqui, o item que a gente está trabalhando é o item número... vai entrar no 26 agora, que fala sobre a providência. Aqui no nosso livro, no nosso último encontro, Kardec trouxe para nós aqui uma ideia de como seria essa conexão de todos nós com Deus, em especial no que diz respeito ao atendimento de nossas necessidades, sejam necessidades criadas pelas circunstâncias, e aí, então através de uma prece nós pedimos o amparo do mundo espiritual para resolver as nossas dificuldades, seja no trato de situações naturais, como por exemplo, imaginarmos numa selva, onde nós temos ali animais vivendo, a providência divina está atenta às necessidades desses animais, às necessidades da natureza de um modo geral. Então, Deus não atende apenas aquilo que se pede, não há necessidade de dizer o que está certo e o que está errado, mas existe uma atenção especial para tudo aquilo que existe no universo, e isso foge um pouco da nossa compreensão, mas Kardec então traz para nós essa linha de pensamento, falando exatamente sobre a presença desse fluido que existe à nossa volta, e que ele chama de fluido divino, quando ele diz assim, que a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E ele trata esse fluido divino como se fosse um fluido vivo, vamos dizer assim, que se espalha por todas as partes do universo. E aí então qualquer tipo de estímulo, seja através da ideia, seja através de uma ação, de uma solicitação, ela é sentida pelo todo. Então, como ele diz aqui para nós, ele fala, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à ação inteligente, à sua providência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Então, nesse item 25, que foi o que nós estudamos no item anterior, ele traz para nós essa proposta de entendimento, para que observemos que quando se fala que Deus está presente em tudo, a dificuldade que nós temos é tirar essa característica humana que foi atribuída a Deus durante tanto tempo, imaginar que Deus se multiplica por todos os lugares. E ao mesmo tempo também a dificuldade que nós temos de imaginar Deus sem nenhum tipo de limitação. Uma limitação de uma forma, uma limitação de um contorno. E aí então dizendo que Deus está presente em todos os lugares, na verdade quando nós falamos que essa consciência se encontra no universo, essa consciência se faz presente também através dessas extensões dos fluidos que se encontram em toda parte. E aí traz para nós aquele exemplo do sino. Ele diz que nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, de um modo mais sutil, o pensamento então repercute nesse fluido também bastante sutil. No item número 26, ele diz assim: longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido universal inteligente não é, evidentemente, mais que uma comparação, própria para dar uma ideia mais justa de Deus que a dos quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então poderíamos, de certa forma, fazendo ainda uma comparação sobre essa percepção de Deus sobre o que acontece no universo, seja no universo material, seja no universo material, dizendo que Deus teria uma visão capaz de alcançar todos os cantos, uma audição
capaz de ouvir todos os cantos. Então, no caso da audição, por exemplo, você não precisa estar virado para esse ou para aquele ponto. O som chega naturalmente ao aparelho, né, que é capaz de captar esse som. Então, assim, o pensamento divino também é capaz de perceber todos os pensamentos que chegam até ele. No item número 27, diz assim: nós temos sob os olhos constantemente um exemplo que pode nos dar uma ideia da forma pela qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais recônditas de todos os seres, e, por consequência, como as impressões mais sutis de nossa alma chegam até ele. Esse exemplo é tirado de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. Então, aqui uma psicografia e um espírito trazendo para nós esse esclarecimento. Diz assim: um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como sendo uma forma, um limite, uma delimitação qualquer. Se ele não fosse infinito, poder-se-ia conceber qualquer coisa maior que ele, e essa qualquer coisa é que seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Portanto, se há um Deus, e ninguém tem dúvida sobre isso, esse Deus é infinito e não se pode conceber nenhum espaço sem a sua presença. Por consequência, ele se acha em contato com todas as suas criações. Ele as envolve, elas estão nele. Portanto, é compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para se fazer compreender o mais materialmente possível de que maneira essa comunicação tem lugar universalmente e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito, e o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação em que o espírito seria Deus. Compreenda-se que aqui há apenas uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Ainda que o número dessas partes constitutivas, tão variadas e de natureza tão diferentes, seja considerável, ninguém irá pensar que se possam produzir movimentos ou que uma impressão qualquer que tenha lugar em um ponto determinado sem que o espírito tenha consciência disso. Há sensações diferentes em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, determinando em cada uma sua causa e seu ponto de ação. Um fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato direto com o ser espiritual. Não há razão, pois, para que, num ou no outro caso, fenômenos da mesma natureza não se produzam da mesma maneira. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito experimenta cada manifestação, distinguindo-as e localizando-as. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente, e Deus sabe tudo o que se passa e destina a cada uma o que lhe é particular. Daí pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres, de um mundo entre eles, a solidariedade de todos os mundos e, por fim, a das criaturas e do Criador. O espírito que enviou essa mensagem, chamado de Kahneman, na Sociedade de Paris, em 1867. Aqui no rodapé, Kardec deixa uma observação.
Espírito Kineman. Ele foi magnetizador e um fervoroso adepto do espiritismo. Vivia em Sétif, na Argélia. Com dedicação, prestou numerosos serviços a pessoas sofredoras. Desencarnou em 20 de abril de 1867 e deu sua primeira comunicação na Sociedade de Paris em 12 de maio do mesmo ano, né? Ou seja, 2 semanas depois. Essa aqui é a mensagem desse espírito. Então, a comparação que ele traz para nós sobre essa ação, essa percepção, essa sensibilidade do espírito junto ao corpo físico, que é o que acontece se você puxa um fio de cabelo, você sente, se você faz uma cócega no pé, você sente, se por acaso você sente uma pena passando no seu braço, você tem a percepção, se por acaso você tem uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma vontade de ir ao banheiro, você sente fome, tudo isso é percebido pelo espírito que age. Nós temos ali no nosso sistema nervoso, o sistema autônomo, né, que é o simpático e parasimpático, uns que são movidos pela intenção da consciência que move o organismo e outros que funcionam de uma forma independente. É o caso, por exemplo, nós respiramos sem a intenção de respirar, o nosso coração bate sem que receba um comando para que ele possa respirar, o nosso metabolismo trabalha independente das nossas intenções, ao contrário, por exemplo, do nosso sistema músculo-esquelético, em que depende, nesse caso, de intenção de uma forma geral. Então, dessas duas formas nós temos ali que muito do que acontece de uma forma automática, de uma forma quase que mecânica, seguindo uma lei natural que rege tudo aquilo que existe no universo. E ao mesmo tempo nós temos aquilo que depende do livre-arbítrio, onde nós somos movidos por intenções, movidos por desejos, por necessidades, que aí então demonstramos junto a essa consciência superior ou junto a Deus. Quando se fala sobre a coordenação de Deus junto às suas criaturas, nós lembramos sempre que não existe uma necessidade de Deus se preocupar individualmente com cada indivíduo. Nós lembramos sempre daquela lei de causa e efeito que nos move, que nos impulsiona para determinados caminhos, para que nós encontremos o equilíbrio, o esclarecimento, que, de modo geral, é representado pelo crescimento espiritual. Mas quando nós falamos em criaturas, nós vamos muito além dos espíritos que pensam, que falam, que são racionais. Como eu trouxe para vocês, por exemplo, a ideia daquilo que acontece com os animais, nós temos ali, por exemplo, os animais que são predadores, aqueles animais que acabam sendo presas, né? Então vemos aquela dinâmica que acontece na natureza e nós ficamos nos perguntando, será que teria que ser assim? Será que um animal teria que matar o outro? Por que existe animal que é carnívoro e outro é herbívoro? Por que essa necessidade? Isso vai além da nossa compreensão. Por que existem seres na natureza? Por que existem os insetos? Por que existe isso? E aí, então, estudando um pouco da biologia, nós lembramos, né, daquela cadeia alimentar, o controle populacional. Então, vai muito além da gente ficar com pena de um bichinho que está morrendo. Mas a gente lembra, se aquele bichinho não morresse, nós teríamos uma superpopulação que dizimaria, por exemplo, toda a estrutura vegetal do nosso planeta e, consequentemente, traria desequilíbrio. Então, devido a esse controle, que vai muito além das questões passionais, da gente ficar emocionado ou não emocionado, da gente ficar sensibilizado, horrorizado muitas vezes, nós temos ali a natureza agindo pura e simplesmente por aquilo que ela é. Certa vez, eu trouxe para vocês aqui uma passagem, deixa eu só pegar aqui o trechinho que eu sempre deixo ela guardada, que a gente já leu outras vezes, e vale a pena a gente fazer esse comentário de novo. Um filme chamado A Hora Marcada, ou melhor, As Pontes de Madison, que vocês devem ter assistido, com Clint Eastwood e Meryl Streep, um fotógrafo de uma revista, não me lembro se era National Geographic, viajava pelo mundo fazendo ali as suas fotografias de paisagens da natureza. Ele conversando então com a protagonista também, contava um pouco sobre as suas experiências. E eu então me lembro quando eu assisti a esse filme e teve essa passagem, imediatamente eu capturei esse diálogo porque ele é muito interessante.
porque ele traz para nós uma reflexão profunda desse mecanismo divino de controlar a natureza sem a necessidade de uma interferência passional, sem a necessidade de nós fazermos um julgamento se aquilo é certo ou se é errado. E esse tipo de situação que acontece na natureza faz parte dessa lei natural que está absolutamente de acordo com a vontade de Deus, com a vontade dessa consciência superior. Exatamente porque existe um porquê daquilo existir, existe uma razão de ser desse cenário, dessa circunstância. Então, nesse diálogo, nesse filme As Pontes de Madison, ele diz o seguinte: devo dizer que o lugar mais fascinante que eu já fui é a África, porque é um outro mundo. Não apenas a cultura e as pessoas, isso é ótimo, mas é o ar, as cores do amanhecer ao pôr do sol. Há algo de tangível em tudo. A coabitação do homem e do animal, e dos animais entre eles. Quem vai sobreviver, quem não é possível julgar. Não há uma moralidade imposta. Apenas é como é. Não há nada parecido. É um paraíso para os observadores. Então, para nós, ou para a maioria de nós que não teve oportunidade de fazer uma visita in loco num ambiente como esse para apreciar a natureza agindo por ela mesma, seguindo os instintos, seguindo os mecanismos da natureza no seu desenvolvimento, seguindo até mesmo a orientação dessa lei superior que nós estamos tentando entender, observando a documentários, assistindo a filmes, é possível nós olharmos um cenário como esse absolutamente neutros, sem julgarmos o certo e errado como foi colocado para nós aqui nesse diálogo, ou nessa passagem do filme. Então, quando nós começamos a entender Deus como não sendo uma personalidade que tem ali as suas paixões, como acontece com os seres humanos, mas nós entendemos Deus que tem um mecanismo, né? Essa palavra mecanismo é importante nós frisarmos, porque é exatamente assim que tudo funciona. Nós temos ali uma força propulsora, nós temos ali engrenagens que se movem coordenadamente para chegar a um fim. Esse fim, como nós vemos, é a evolução de tudo. Aliás, na última sexta-feira, eu fiz um estudo lá na Sala Espiritismo Net Jovem, como eu comentei com vocês, e o tema era exatamente sobre a evolução. E o trabalho que eu procurei fazer nesse estudo foi exatamente levar essa ideia da evolução, partindo do princípio da evolução da matéria, do seu estado mais primitivo até a matéria na sua estrutura mais complexa, como também a evolução de todas as criaturas. Nós perguntamos, mas como a matéria pode evoluir? Na verdade, a matéria vai se formando em combinações mais complexas, como aconteceu, por exemplo, na época da formação do nosso planeta, lá para 4 bilhões de anos, quando nós tínhamos simplesmente uma bola incandescente flutuando no espaço. E aí então, conforme o tempo foi passando, essa bola foi apresentando outras combinações químicas, começou a ficar mais fria, começou então a apresentar novos gases que até então não existiam, de repente outras combinações, oxigênio com hidrogênio, surgiu a água e a partir da água veio a vida. Então é simplesmente uma bola incandescente de minerais. E de repente gases surgiram e percebemos então que daquela matéria primitiva, né, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, começaram a surgir, por exemplo, carbono e outras matérias, outras combinações. De imaginarmos, por exemplo, que se pegarmos da química orgânica, falarmos, por exemplo, da composição dos vegetais, nós temos ali matéria. Essa matéria evoluiu. Saiu do mineral puramente e através de combinações com carbono e tudo mais, nós tivemos ali a madeira, nós tivemos a estrutura das folhas. Não estamos falando de vida ainda. Nós estamos falando de evolução da matéria. E depois surgiu o princípio vital que animou essa matéria. E a partir desse princípio vital, nós tivemos a evolução de todos os seres para chegarmos naquilo que nós somos hoje. Então vemos que a natureza ela age seguindo exatamente essas leis naturais, que os cientistas chamam simplesmente de leis naturais,
nós chamamos de consciência divina, que na verdade acaba sendo a mesma coisa, porque essas leis naturais representam a manifestação de uma inteligência desconhecida, que é exatamente aquilo que os cientistas procuram encontrar. E como nós já conversamos, falando, por exemplo, sobre a questão do conflito entre religião e ciência, nós temos, na verdade, uma simpatia e uma antipatia a respeito da interpretação que é dada com relação a Deus. Porque uns dizem que Deus vive no céu porque Deus tem vontade, porque Deus fez. O outro diz, eu não concordo que exista esse tipo de Deus. Então, na verdade, a discussão, como nós conversamos anteriormente, ela sempre fica em torno da interpretação que nós damos para essa força superior. Mas que, na verdade, todos reconhecem que existe algo além daquilo que nós estamos vendo, algo além do acaso. E os cientistas procuram, por exemplo, essas equações, ou procuram as respostas para entender exatamente a origem de tudo, por que as coisas funcionam dessa forma, por que nos afetam moralmente. Então, através desse nosso estudo, desse item, que nós falamos aqui sobre Deus tendo consciência de tudo, é exatamente o acompanhamento de toda essa evolução. Porque até aquilo que para nós parece ser uma destruição, e Kardec se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa a respeito da ideia da lei de destruição. Por que nós entendemos a destruição como fim e não entendemos a destruição como uma transformação? Lá no Livro dos Espíritos, então, ele fala que, na verdade, aquilo que se destrói é a transformação da base para algo novo ser construído. Até mesmo a morte, para nós, ela começa a ter uma interpretação diferente. Como é que nós podemos ver a morte? Claro que nós estamos moralmente envolvidos com esse evento. A morte é o fim. E quando nós falamos em fim, nós falamos um fim de uma relação, o fim de uma pessoa, nos afeta emocionalmente, afetivamente, nos sensibiliza de alguma forma, mas que, na verdade, quando nós falamos em morte, a destruição do corpo físico, nós pensamos na libertação do espírito, galgando para novas etapas evolutivas. Quando nós falamos num grande terremoto que destrói, que machuca, que acaba matando pessoas, na verdade nós vemos ali um ajuste na matéria, espíritos que estavam ali pela necessidade de estarem ali, que retornam ao mundo espiritual para iniciarem nova etapa. E aí nós vemos então que Deus está atento a tudo o que acontece, oferecendo oportunidades que para nós ainda é de difícil compreensão. Se nós virmos no mundo primitivo, quando os homens matavam e morriam por nada, quando a destruição se mostrava de um modo muito mais intenso, aí nós pensamos, mas por que Deus não impediu que aquilo acontecesse? Exatamente porque Deus observava o estágio evolutivo daquele cenário, onde muitas vezes a violência fazia parte do despertar moral do espírito, onde a destruição fazia parte da sensibilização do espírito. É interessante que tem uma passagem de Emmanuel, numa mensagem que ele trouxe através do Chico, falando sobre o sofrimento dos animais. E aí então perguntaram, por que os animais têm que sofrer se eles não têm livre-arbítrio? Se eles não têm nenhuma expiação a cumprir? E a resposta de Emmanuel é exatamente essa. Muitas vezes nós imaginamos que a dor, ela serve para nós como um castigo. E na verdade, quando nós falamos em dor, a dor muitas vezes é o despertar da sensibilidade. Os animais passam por isso, nós passamos por isso. Então, lembremos sempre que muito daquilo que acontece de experiência à nossa volta, nós sempre tentamos encontrar algo errado, uma culpa que nós temos que carregar para passar por aquilo. Mas na verdade faz parte de um processo. Por exemplo, para chamar a nossa atenção para que observássemos de um modo mais específico, mais profundo, um determinado evento. Vamos falar disso aí mais um pouquinho. Por exemplo, uma dor de dente. Aquela dor insuportável, que incomoda, que você tem que fazer um tratamento e tudo mais.
Essa dor de dente representa algum tipo de prova, algum tipo de expiação? Essa dor de dente representa um castigo que está sofrendo? Não. Na verdade, a dor de dente representa alguma coisa que está errado com o dente da pessoa. Seja por um motivo de falta de cuidados, seja por um motivo de um distúrbio que aconteceu, que vai levá-lo a tomar medidas para sanar aquela dor. Então vemos que, nesse caso, a dor, como um instrumento de transformação, como um instrumento educativo, não vem necessariamente como uma punição. E isso faz parte da lei natural. Por isso, então, quando nós falamos sobre Deus observando tudo o que acontece, essa observância começa pela aplicação dessa lei geral, dessa lei universal. Luiz colocou, né, o que dizer da lei das guerras? Né? Ela faz parte da lei da destruição, Luiz. E a lei da guerra, na verdade, nada mais é do que a manifestação dos sentimentos primitivos do ser humano. E a única forma de você educar os sentimentos primitivos é fazer com que esse sentimento sinta o resultado da sua ação. Então, na verdade, se você sente o ódio, a única forma de você diminuir esse ódio é sentindo o próprio efeito. Então, na verdade, a guerra é o homem tomando do próprio veneno. Porque eu tenho a agressividade para oferecer para alguém, e esse alguém me oferece agressividade. Chega um momento em que sofrem tantos, a destruição é tanta, que o homem começa a se transformar. Então, na verdade, hoje nós estamos nos transformando, saindo desse estágio mais primitivo, mais instintivo, e entrando nesse estado mais racional, exatamente porque nós viemos despertando através das gerações por causa desses estímulos. Sem eles, nada aconteceria. Hoje nós estamos vivendo, a nossa atualidade, nós estamos vivendo um outro evento, que é, por exemplo, o desequilíbrio da natureza. Então a gente pensa assim, Deus coloca a seca, coloca as tempestades, coloca as inundações, coloca... eu falo de eventos climáticos, não eventos geológicos, né? Então, esses eventos climáticos, é Deus que está castigando os homens? Deus mandou um terremoto? Deus impediu que a chuva não chegasse num lugar para poder punir aquelas pessoas? Não. Uma lei natural que diz assim, aqui vai chover porque tem essas condições. Ali vai ter ou não furacão porque tem essas condições. A partir do momento em que o homem desequilibra esse sistema, naturalmente a lei de causa e efeito vai trazer a resposta. Porque a natureza, imaginemos assim, a natureza, ela segue perfeita dentro de um eixo. Se por acaso nós desviamos esse eixo, a própria natureza força ele retomá-lo no seu estado natural. Essa lei natural faz com que isso aconteça. Então, se nós estamos agindo contra a natureza, significa que a natureza vai forçar o seu retorno e, consequentemente, vai nos trazer as consequências negativas desse retorno. A lei da guerra é a mesma coisa. Se nós desejamos, através do instinto, tomar alguma coisa de alguém, esse alguém vai reagir para defender aquilo que ele tem. Então, na verdade, os dois estão aprendendo. É uma forma dolorosa. Porque nós ficamos imaginando assim, né? Eu já trouxe para vocês essa situação, de nós pensarmos assim, nós conhecemos a história do nosso planeta. Temos os livros registrando as personalidades, os eventos, os acontecimentos que vieram como consequência. Enfim, né, desde, por exemplo, falar sobre as guerras da história antiga, as guerras da Idade Medieval, as guerras da Idade Moderna, agora da época contemporânea. Então, todas essas guerras fazem parte da nossa história. Então nós ficamos imaginando assim, partindo do princípio de que aquela instrução que nós recebemos, que existem mundos habitados pelo universo que nós ainda não conhecemos, nós pegamos um outro mundo, que tem a sua própria história, o seu próprio mecanismo evolutivo. Como será que tudo isso aconteceu? Será que foi muito diferente da nossa? Será que aqueles seres primitivos, que também evoluíram das esferas mais primitivas, não passaram por guerras, não passaram por destruição? Faz parte da natureza humana, seja ela onde esteja. Porque quando nós falamos natureza humana, não falamos necessariamente do planeta Terra. Mas imaginemos um mundo
que não conheceu Adolf Hitler, que não conheceu Aristóteles, que não conheceu Jesus Cristo, que não conheceu os faraós. Mas que também tiveram, esse mundo teve outros personagens, teve outros eventos, mas na verdade nós estamos trocando de cenário, trocando de personagens, mas o enredo continua. Porque é natural que os seres que saiam do estado primitivo, por exemplo, do reino animal, evoluindo para o reino hominal, tragam os seus instintos da violência, os seus instintos da sexualidade, os seus instintos que levam à cobiça e à ambição. Qual é o resultado disso? Guerra, destruição, sofrimento, até chegar no estágio evolutivo. Então, se nós pegarmos 1000 mundos que estão evoluindo do estágio de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, todos eles, sem exceção, seguindo esse raciocínio, passaram pelas mesmas experiências. Mudaram as fantasias, os cenários e as personagens, mas o enredo continuou o mesmo. Então a guerra, na verdade, faz parte desse nosso estágio. E nós vamos parar com a guerra quando nós nos cansarmos de vivermos experiências assim. Esse é um problema que a gente acaba enfrentando. Nunes colocou, bom dia, né? O que devemos entender quanto ao atributo divino de Jesus narrado no Evangelho, né? Quem me vê, vê ao Pai. A gente tem que lembrar sempre, né? Quem me vê, ao Pai vê, né? A gente tem que lembrar sempre que Jesus foi um espírito missionário, assim como outros espíritos missionários que vieram no passado, que não vieram falar de Deus de uma forma abstrata, mas vieram mostrar Deus de um modo concreto. E eles acabaram se tornando representantes dessa divindade. No caso, por exemplo, Moisés, quando trouxe o Decálogo, os 10 mandamentos, ele falava, isso aqui é a palavra de Deus, para que os homens pudessem ver a manifestação de Deus de um modo concreto. Quando Jesus veio trazer o exemplo do que significa esse amor de Deus, não bastava apenas falar da existência do amor de Deus. Havia a necessidade, e ainda há a necessidade, de uma manifestação direta de Deus. Daí nós temos então, de uma forma legítima, compreendendo a grandeza da evolução de Jesus, conhecendo a pureza daquele Espírito, conhecendo a sua missão, ele fala, se você vier até mim, você virá a Deus. Porque ele assumia a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. Nós tivemos de um modo positivo esse missionário como tantos outros missionários que se destacaram positivamente, como Buda, como Zoroastro, como Maomé, como Jesus, cada um dentro da sua proporção, mas cada um assumindo a responsabilidade de transmitir essa mensagem. De um modo negativo, nós tivemos aqueles que se aproveitaram da oportunidade, que foram, por exemplo, os sacerdotes, que humanamente se colocaram como representantes de Deus sem terem valores para isso. Aí fundaram suas igrejas, fundaram suas religiões. Muitos deles sacerdotes que humildemente se colocaram a serviço da divindade e outros arrogantemente que se colocaram como representantes diretos. Então, é uma necessidade que a humanidade tem de ver esses representantes. Então, quando Jesus disse assim que ninguém vai ao Pai senão através de mim, ele não falava através dele necessariamente, mas através dos ensinamentos que ele levava. E ele era único naquela época, nesse sentido de trazer essa mensagem verdadeira. Mas outros supostos cristos, ou falsos cristos, se manifestaram também. Nós temos, por exemplo, documentários históricos que mostram outros possíveis salvadores, ou pseudo-salvadores que apareceram naquela época, que diziam assim, eu também vim para trazer a mensagem de Jesus, mas simplesmente desapareceu. Né? Jesus então foi como outros missionários, sem um status especial. O status que nós colocamos é no sentido da sua grandeza. Não porque eu sou o cara. Imaginamos assim, como eu coloquei para vocês na questão da guerra, na questão da evolução. O nosso planeta, nós tivemos as nossas personagens. Jesus foi uma dessas personagens. Imaginemos um outro mundo, que também passa por esse estágio evolutivo. Esse mundo também teriam esses mundos também teriam esses missionários. Que não seria Jesus o nome dele.
teria um nome qualquer, mas seria um espírito do mesmo quilate capaz de assumir a mesma função. Então o status especial foi, na verdade, não ele, mas o status está na missão que ele veio comandar, que era a necessidade de transformação do mundo, começando por essa transformação espiritual. Agora é claro que dentro da história das religiões, nós tivemos Jesus como sendo a representação direta de Deus, né, como o Babudin colocou, o Filho unigênito de Deus. Essa ideia de que Jesus era Deus encarnado, que Jesus era o Filho único de Deus, são expressões religiosas que motivadas por interpretações equivocadas. Mas a doutrina espírita fala para nós que todos nós somos espíritos, Jesus também é um espírito evoluído, também é um espírito, mas evoluído, não é mais evoluído, ele também era um espírito, mas na condição de um espírito altamente evoluído, alta envergadura moral, de alto quilate, como nós tivemos outros espíritos que também vieram com essa missão, cada um dentro da sua capacidade. Já li de espíritos que Jesus é o tutor de todo homem do planeta Terra, exatamente porque aquela ideia, quem fala muito sobre isso é Humberto de Campos, né, no seu livro, por exemplo, Jesus, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala, por exemplo, que Jesus é o governador do planeta. Né? Ou seja, Jesus, governador do planeta, como sendo o espírito responsável pela evolução desse globo. Mas ele gerenciando uma equipe de espíritos trabalhando para essa evolução. Então, é a capacidade que ele tem. Agora, da nossa parte, nós não temos condições de julgar se ele estava realmente nessa condição, se tinha ou não capacidade para isso. Né? Então, cada crença fala de uma coisa. Né? Eu trouxe para vocês aqui num estudo anterior, falando sobre ideias de que Jesus já havia sido promovido para uma função maior, para uma missão maior, e outro espírito, que no caso dessa história que foi lançada por um grupo esotérico chamado Fraternidade Branca, o espírito Saint-Germain era o responsável, se torna agora o responsável pelo planeta, por essa transformação espiritual. Então nós temos assim ideias que chegam para nós de religiões, de grupos e tudo mais, muito mais baseados no seu entendimento limitado do que na realidade, que nós não sabemos ainda. Então que Jesus teve uma missão fundamental de transformar o nosso planeta, a nossa própria história fala sobre isso. Agora, se é de fato dessa forma, nós não temos condições de falar sobre isso. É como se nós pegássemos o auxiliar dos serviços gerais de uma empresa de 5.000 funcionários e ele querer falar da vida do presidente. Como se ele conhecesse o presidente, se ele soubesse o que o presidente fala. Ele vai julgar por aquilo que ele vê, julgar da sua perspectiva. Mas a gente sempre tem que pensar, analisemos uma situação pelos seus responsáveis, pelas suas missões, pelos seus resultados. Daí nós somos capazes de fazer um julgamento racional, sem nenhum tipo de envolvimento passional. Né? O Babudin colocou, né, a gente querendo tomar conta da vida de espíritos dessa envergadura. Pois é, né? Pois é, nós falamos de Deus, mas a missão de Deus, né, Deus trabalha através dos espíritos que cumprem essa missão. Nós somos, inclusive, cooperadores dessa missão. Como dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, ele fala que muitas vezes nós temos seres vivos aqui na nossa natureza que não têm consciência sequer da sua existência, que colaboram de alguma forma pela evolução de um meio ambiente. Pegamos, por exemplo, as formigas, pegamos, por exemplo, bactérias, pegamos os corais, são seres vivos que sequer sabem que existem, mas colaboram de alguma forma. Nós também somos assim. Quanto mais conscientes nós estamos, maior é a nossa capacidade de realização. Mas mesmo que não sejamos conscientes, nós agimos de alguma forma dentro dessa cadeia. Nós somos um parafuso, uma porca, uma engrenagem, uma correia, fazendo parte de um mecanismo sem sequer saber que fazemos parte dele. A Miriam colocou lá em cima, né, nessa questão da lei da destruição, né, as geleiras caindo como algo natural, nada a ver com o homem, né, o processo de recomeço natural. Isso lá na Patagônia, né, vemos então ali esse processo, quer dizer, nós julgamos pelas consequências, mas não analisamos o funcionamento dessa lei.
A Aline perguntou aqui, né, então não é justo sacrificar um animal quando não mais tem jeito, né? Olha, Lilian, esse é um debate que ele não tem uma conclusão. Nós temos duas vertentes dentro da doutrina espírita que dizem que o ato de eutanásia animal, pelo fato deles não terem uma consciência moral do que acontece, não terem um livre-arbítrio diferente do que acontece com o ser humano, é um ato de compaixão. Por outro lado, nós temos um outro grupo que fala sobre o efeito da dor sobre o animal, o efeito da dor do animal sobre os tutores desse animal, que também vão evoluir com esse aprendizado, e que não seria justo fazer essa eutanásia. Eu, sinceramente, fico dividido nesse sentido. Talvez você sacrificar um animal para aliviar a dor dele, para facilitar a sua evolução, seria uma ação. Mas, por outro lado, você tem também esse lado. Então, eu, sinceramente, tenho muita pena de quem se coloca nessa condição e tem que tomar essa decisão, porque é uma decisão muito difícil. Então, assim, nós temos essas duas vertentes, aquele grupo que defende e aquele grupo que aceita, né, que defende a eutanásia, aquele grupo que é contra a eutanásia. Então, o que a gente vai nos espíritos, nessa questão de se é permitido ou se não é permitido, é analisar exatamente as consequências disso tudo estando envolvido naquela questão. Se eu, por exemplo, tivesse um animal aqui em casa que passasse por algum tipo de sofrimento que não tivesse mais cura, eu optaria pela eutanásia. Futuramente poderia ter uma conscientização de que aquilo que eu fiz não era certo, mas eu acabei errando, né? Eu penso dessa forma. Eu acabo errando tentando fazer o certo. E não simplesmente fazer eutanásia pela indiferença, mas fazendo por fazer. Se isso acontecesse com o ser humano, é a mesma coisa. É muito fácil a gente dizer assim que a eutanásia, para alguém que tem uma doença terminal, não é algo justo. É algo que tem que esperar porque os espíritos disseram que sim. Até isso bater na porta da sua casa. Quando você vira alguém da sua família passando por esse sofrimento, e a pergunta é, o que nós vamos fazer com isso naquele momento? Então, assim, nós temos as nossas opções, as nossas alternativas. Mas é difícil a gente julgar alguém que pensa de um modo diferente, da mesma forma tentando fazer a coisa certa. Porque nessas ações, a gente parte do princípio de que existe a melhor das intenções. Mas, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu conhecimento, tomou uma decisão equivocada tentando fazer o certo. Eu tomaria talvez decisões diferentes em algumas situações. Vocês tomariam decisões diferentes em outras circunstâncias. Então, assim, eu sempre penso que eu tento me esclarecer o máximo possível, tento agir da melhor forma possível, mas sempre querendo aprender cada vez mais. Houve uma época quando surgiram aquelas pesquisas iniciais das células-tronco, quando falava sobre a destruição de embriões congelados. No início eu era contra, eu não aceitava porque eu ouvia alguns argumentos que me convenciam naquele momento de que não era justo. Porque o espírito que estava vinculado ao embrião congelado estaria sendo destruído, o embrião sendo destruído prejudicaria a evolução do espírito. Depois, com o passar do tempo, a gente fica se perguntando por que Deus se daria o trabalho de encarnar um espírito aprisionado no embrião congelado. Aí eu mudei completamente a minha ideia. Então são ideias que a gente vai mudando dentro dessa polêmica. A mesma coisa acontece no ambiente da nossa sociedade. Hoje a sociedade debate fervorosamente a questão da pena de morte, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão do aborto provocado por anencefalia. Então, estamos debatendo com argumentos de todas as partes, claro, com muita paixão envolvida, e toda vez que existe paixão, a gente fica um pouco cego nesse sentido. Então, a pergunta é, qual é o melhor caminho que nós temos que seguir? Tomado de modo racional, não de modo passional. Porque nós vemos debates, por exemplo, com relação ao aborto, nós vemos assim as instituições religiosas se manifestando, o aborto é contra a vontade de Deus. Não é isso. Como é que nós podemos entender qual é a vontade de Deus? Quem somos nós para julgar a vontade de Deus? Na verdade, nós falamos que nós somos contra o aborto pela consciência da imortalidade do espírito, pela importância da reencarnação, pela lei de causa e efeito. Então os argumentos mudam.
Ao mesmo tempo, nós temos aqueles grupos, como aconteceu agora, no Dia Internacional da Mulher, nós tivemos algumas manifestações aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mas especialmente aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de acompanhar pela mídia, mulheres dizendo assim: nós somos donas do nosso próprio corpo, nós temos direito ao aborto. Baseado em que argumento? De que aquela gestação no início não existe espírito vinculado. Naquele início não existe vida, então ela tem o direito de abortar. Então a gente vai percebendo o quê? Que esses argumentos que são apresentados hoje, como o caso de pena de morte, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós vemos esses crimes que acontecem de um modo chocante, impactante para a sociedade, nós vemos assim grupos que defendem a pena de morte, outros grupos dizendo que pena de morte já não cabe mais aqui no Brasil. A anencefalia, né? Vamos permitir o aborto de crianças anencéfalas, de fetos anencéfalos, porque eles não vão sobreviver. Aí de repente aparece no jornal uma criança que vive durante 3 meses. Ainda que sejam 3 meses quase que num estado vegetativo, como é que nós podemos simplesmente julgar, exterminar a vida dessa criança pelo fato dela viver uma dificuldade como essa? Então, são situações que nós vamos vivendo no nosso cotidiano e que os espíritos têm essa preocupação de não trazer para nós uma resposta pronta. Porque do contrário seria um dogma. Não faça porque não pode. A didática de Deus para todos nós é aprender com a própria experiência, porque assim o ensinamento será de fato absorvido. Do contrário, nós simplesmente seguiremos uma orientação porque alguém disse para não fazer. E como nesse caso o mundo espiritual não pode se manifestar de um modo claro aqui para todos nós, muitas vezes aquilo que os representantes, ou melhor, aquilo que os portadores da mensagem dos espíritos trazem, a pergunta é: nós confiamos nessas pessoas? E aí, então nós começamos a fazer esse julgamento. Então, na verdade, nós estamos construindo o nosso raciocínio, nós estamos estruturando os nossos valores baseado nas experiências. Então, por que nós somos contra a guerra? Porque nós sofremos por causa da guerra. E há necessidade desse sofrimento para que a gente entenda que de fato isso não é permitido. Assim como outros ensinamentos. Então, por que os espíritos não aparecem e falam assim: não façam isso porque é errado? Porque na verdade nós só vamos nos convencer se nós sentirmos na pele que isso é errado. E sábios são aqueles que aprendem com as experiências do outro. A profecia ela é crível dependendo da fonte que você tem. Quem é o médium que trouxe a profecia, ele é confiável, e que circunstâncias, no que ele acredita. Não somente a profecia, mas qualquer mensagem do mundo espiritual só merece crédito se for feita uma análise profunda das circunstâncias em que essa mensagem chegou. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do sacrifício dos animais, nós estamos ainda buscando uma resposta, tentando equilibrar os nossos sentimentos, equilibrar a nossa razão, para chegar numa atitude que seja correta. Enquanto nós estamos tentando acertar aí nesse ponto do se é correto ou se não é, a gente observa a nossa medicina veterinária evoluindo, a medicina humana evoluindo, para tentar encontrar a solução para minimizar o sofrimento dos animais, assim como também para minimizar o sofrimento dos seres humanos. Então, tudo isso que a gente vem passando de dúvidas, de erros, de acertos, fazem parte de um aprendizado. Todas essas dúvidas fazem parte desse aprendizado. Porque somos nós que estamos encontrando as nossas próprias respostas. Então, o que, por exemplo, as religiões verdadeiramente instituídas, com valores nobres, levam ao homem elementos que fazem com que o seu julgamento seja o mais equilibrado possível. Através desse julgamento, ele vai tomar as decisões mais acertadas possíveis. Então, por enquanto, nós estamos assim, nas possibilidades, aprendendo com os erros e acertos. Aqueles acertos bem absorvidos vão modificando as nossas condutas para chegarmos nesse estágio evolutivo que tanto ambicionamos. Né? Babuni colocou, né, fala a criatura, o Criador pela oração.
responde o Criador à criatura através da inspiração e ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. Então a gente vê ali todos conectados com todos, aprendendo, o mundo espiritual nos inspirando, aqueles inspirados ajudando aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão aprendendo modificando-se através do exemplo, e assim a gente vê essa ligação profunda. Nunes perguntando, foi Emmanuel, né? Tá certo, perguntando, o espírita crê em profecia? O que entendemos com profecia? Se fosse você adivinhar o que vai acontecer no futuro, o que nós compreendemos de profecia, na verdade, não é uma questão de adivinhação. Muitas vezes o conhecimento do futuro, que é chamado de pré-cognição, ou de premonição, como queiram, na verdade, os espíritos trazem para nós como sendo uma revelação do mundo espiritual. Se essa revelação for verdadeira, ela é aceitável, ou muitas vezes ela é naturalmente uma consequência daquilo que acontece agora. Então nós observamos aquilo que vai acontecendo e através da capacidade de observar aquilo que vem do futuro como consequência, não é uma adivinhação, mas é uma dedução do que vem acontecendo. Exatamente, porque, então, mas tem revelações, porque os espíritos, na verdade, não trazem também adivinhação, eles têm uma visão que nós não temos. Então o espírito chega e diz assim, vou trazer uma profecia para você. Daqui a certo tempo nós teremos uma guerra acontecendo em tal lugar. Na verdade ele não está adivinhando, ele está vendo todas as peças se movendo no sentido de que essa guerra vai culminar. Mas não é uma determinação. É como se você dissesse assim, olha, esse seu namoro, não sei não, vai dar problema. Você não está adivinhando, você está analisando as circunstâncias. Mas se por acaso, por uma mudança radical, alguma coisa vier a interferir naquilo que acontece nesse momento, tudo se modifica. Então, lembramos sempre que tudo aquilo que chega para nós de ensinamento religioso, tudo aquilo que chega para nós, vem de um modo muito limitado. E somos nós que fazemos as interpretações de acordo com as nossas paixões. Como eu sempre falo para vocês, se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que temos no Evangelho, são 4 livros. 4 livros com algumas poucas páginas. Não são tantas assim comparadas com outras obras. Imaginamos que todas as verdades do universo estão restritas naquelas páginas, naquelas pequenas páginas fragmentadas, naquelas pequenas páginas manipuladas. Então, existe muito mais. Como o próprio Shakespeare já lembra, em Macbeth, quando ele diz assim que existe muito mais entre céu e inferno do que supomos. E o que significa isso? Que existem leis, existem movimentos, existem ações, existem personagens fora da nossa capacidade de entendimento e da nossa visão, que interferem na evolução da humanidade, que nós ainda não compreendemos. Então existe muito mais do que nós supomos. Se nós ficarmos restritos nessas interpretações humanas, certamente nós cairemos nesses equívocos e seremos surpreendidos pela manifestação da lei por ela mesma. Porque eu acreditava que era só aquilo que existia. De repente vem alguma coisa diferente e muda. Como, por exemplo, dogmaticamente, dentro das religiões tradicionais, especialmente sustentadas pelo cristianismo, dizem que Deus não permite a manifestação dos espíritos. De repente aparece espírito se manifestando em todo lado. Como é que eu vou aceitar isso se eu aprendi que não era? Então, na verdade, o que nós temos são fragmentos desse ensinamento, dessa lei natural, que vem se espalhando pelo mundo todo, através das religiões, através da filosofia, através da ciência. Porque a ciência não é vilã. A ciência não está contra Deus. O que a ciência tem é uma posição contrária à interpretação fantasiosa que muitas vezes nós apresentamos. Mas a ciência é uma manifestação de Deus, já que as leis naturais que regem o mundo estão sendo decodificadas pela própria ciência, pela inteligência do ser humano. Então nós não temos apenas meia dúzia de livros que falam sobre Deus. Deus é falado na filosofia, onde o homem tem a capacidade de pensar, na ciência, através da revelação dessas leis, nas religiões verdadeiras que trazem esse aspecto espiritual do ser humano. Deus se manifesta em todas as partes.
Ele não se manifesta numa garagem, não se manifesta num templo, não se manifesta através de um livro escrito por seres humanos. Vale muito mais nós entendermos a presença de Deus observando uma flor do que lermos um texto de alguém que acha que conhece a existência de Deus. Você olha para o céu e você vê todo o universo, todas as estrelas, e você vê ali leis naturais precisas agindo. Mas eu tenho que buscar Deus na opinião de alguém que escreveu alguma história. Essas opiniões nos ajudam a formar a nossa opinião. Mas a presença de Deus se manifesta de um modo muito mais amplo do que nós imaginamos. Daí então, quando nós estudamos, por exemplo, a doutrina espírita, que nos permite compreender o mundo espiritual de um modo mais claro, entendendo a evolução, entendendo a imortalidade, entendendo a lei que rege a nossa evolução, entendendo a presença dessa força superior, nós estamos saindo do mundo físico e avançando para o mundo extracorpóreo que vai nos ajudar nessa evolução. Né? Então, na verdade, é sempre assim. Né? Cada um busca. Porque quando fala sobre essa questão da fantasia entre ciência e religião, na verdade existe uma rixa entre os dois. Podemos colocar assim, são dois partidos políticos se achando dono da verdade. Só que aquele bom observador vai pegar aquilo que tem de melhor nos dois partidos. Quais são as suas melhores propostas, quais são as suas melhores ações, aproveitando a deixa desse momento de manifestações, né, públicas que nós estamos tendo contra a política que nós temos hoje. Então, nós temos que não simplesmente radicalizar contra um ou radicalizar a favor do outro, porque a radicalização sempre tira de nós a visão completa. Então a ciência tem a sua posição, a filosofia tem a sua posição, e as religiões têm a sua posição, todas elas posições certas, mas também posições tendenciosas. Então, através desse estudo, da ampliação da nossa visão, daquilo que é chamado de mente aberta, nós somos capazes de ter uma análise mais cuidadosa das circunstâncias. E é isso que esse aspecto filosófico da doutrina nos permite. Nos permite pensar, julgar e perceber que a paixão é para nós uma motivação. Só que a paixão excessiva acaba estragando o tempero. Como sempre acontece. Aquele indivíduo muito apaixonado, ele não está em condições de fazer um julgamento certo. Tanto é assim que a gente encontra, né? O amor da minha vida, nunca vi pessoa mais maravilhosa. Casa, depois vira uma desgraça. Mas no momento que estava apaixonado, era ali o paraíso na terra, né? E por que isso tudo? Porque é uma necessidade que a natureza uma necessidade que a natureza supriu para que nós ficássemos sempre motivados a evoluir, a crescer, a buscar algo mais. Então, quando nós juntamos a paixão que nós temos pelo aprendizado, pela descoberta, com a razão que direciona essa paixão, nós temos dois instrumentos poderosos para o nosso crescimento. Então temos que aprender a julgar de um modo sóbrio, de um modo equilibrado, de um modo correto, para buscar as verdades. Hoje mesmo nós postamos lá no espiritismo.net uma frase que a Andrea, super legal, que a Andrea encontrou. Ela trouxe para nós que só existem dois caminhos para a verdade, né? Ou você começa a verdade e vai até o final, ou você não começa. Aquela meia verdade não existe. E normalmente nós ficamos na meia verdade, porque a partir do momento em que a nossa paixão começa a sofrer com a realidade, nós paramos. Então tudo aquilo que nós começamos, nós temos que terminar, sem evitar julgamento. A Lilian colocou, né, casamento e filhos, né, a maior lição de paciência que podemos viver. Pois é. Sem esses laços, pelo menos no que diz respeito, né, a essa questão das relações humanas, né? O casamento, os filhos, a família, são círculos que nos trazem aprendizados sobre a nossa própria natureza, né? E tem coisa melhor do que ilusão? Tem gente que adora comer chocolate acreditando que não engorda. Ah, que delícia. Aí você olha para o chocolate e sabe que ele é um visão. Não quero saber de chocolate, não. Não quero saber se ele é vilão. Eu quero saber que ele é gostoso. Então, vamos nessa. Né? Então, vemos quanta coisa nós temos que pensar, que analisar. E isso não é a doutrina espírita que traz, não é o catolicismo, não é a religião evangélica, não é? Isso somos nós que vamos evoluindo a nossa capacidade de pensar. Nós vamos elevando num estágio
de maior razão, não apenas de raciocínio, mas de razão também, de analisarmos tudo aquilo que nós estamos vendo. Quando eu falei para vocês sobre se vocês queriam fazer algum tipo de análise daquilo que aconteceu ontem aqui no Brasil, a doutrina espírita tem um prato cheio para analisar tudo aquilo. Com relação à conduta moral, com relação à conduta institucional, com relação à conduta da sociedade, com relação aos objetivos, à realidade que nós temos hoje. Então é essa visão filosófica que nós temos do mundo, a capacidade de analisar e chegar às conclusões. É disso que vem o nosso aprendizado. E aí nós vamos saindo das amarras do dogma, das amarras das crenças infundadas, das amarras da própria ilusão também. Que a fantasia é gostosa, né? Só que, como Emmanuel nos lembra, só se desilude quem se ilude. Então, se hoje nós estamos vivendo uma desilusão em muitos aspectos da nossa vida terrena, seja na sociedade, seja na nossa vida afetiva, na nossa vida profissional, isso é resultado da ilusão que nós mesmos criamos. Eu fiz uma faculdade acreditando que eu vou ganhar muito dinheiro, mas você não pesquisou se essa é a realidade, você não pesquisou se esse é seu talento. Aí você se forma, busca lá, eu estou tão desiludido com a minha profissão. Lembra quando você achava que o mundo era cor-de-rosa? Que você achava que você ia ficar rico e famoso? Não é bem assim. Quais são as suas propostas realmente existenciais? Nós temos que buscar isso tudo. Né? Magali colocou, né, o modo como foi tudo, sem incidentes, mostra que o povo brasileiro está mais amadurecido. Né? Temos ali vários aspectos para analisar sobre isso, né? O amadurecimento de um lado, a resistência de outro, o outro lado que não concorda. Então temos ali muita coisa conflitante nesse ponto. Né? Então, só para a gente voltar, pessoal, que a gente falava sobre tudo isso, né? Porque tudo isso que nós estamos falando agora diz respeito exatamente ao conhecimento de Deus, sobre tudo aquilo que acontece com todas as suas criaturas. Então nós vemos muitas vezes esperando, né, isso que tudo que nós conversamos não foi saindo do... Nós não saímos, né, do tema que nós estamos abordando. Porque nós estamos falando sobre a consciência de Deus, a providência de Deus atendendo às necessidades de suas criaturas. Então, na verdade, nós esperamos sempre uma intervenção divina, pessoal e direta, sobre aquilo que acontece. Não, Deus vai fazer com que você arrume um emprego. Consequentemente, Ele vai tirar alguém do cargo que está ocupando para te colocar lá para atender a sua prece porque você é um eleito. É isso que nós esperamos, os milagres. Só que, na verdade, Deus faz com que o mundo funcione através de um processo de aprendizado da criatura pela própria criatura. Então, tudo isso que nós conversamos sobre as dúvidas que a sociedade hoje enfrenta nas suas ações, esses pontos polêmicos, né, de atitudes, de escolhas, das crenças, do desenvolvimento da filosofia, da ciência, das religiões, tudo isso faz parte desse processo de amadurecimento da sociedade e Deus está atento, colocando exatamente esse mecanismo para que todos aprendam. Então não tem a necessidade de vir uma interferência divina direta para resolver alguma coisa, são os homens que vão resolver. Num país em guerra, por exemplo, como nós vemos hoje em algumas regiões do planeta, né? Na Síria nós encontramos isso, na região do Oriente Médio, que é um tumulto, vemos na Venezuela o conflito que eles estão vivendo, no Brasil as suas manifestações, e várias outras, né? Na África, na Ásia, enfim, todos os lugares do planeta, cada país passa pela sua dificuldade. Aí significa então que se nós juntarmos, fizermos uma prece, no dia seguinte tudo modificou? Não, na verdade, quando nós fazemos uma prece, nós vamos, na verdade, nos estimulando às próprias transformações. Então, na verdade, a mudança que acontece num local, a mudança acontece pela mudança dos indivíduos. Então, se nós estamos agora vivendo no nosso planeta uma fase de transformação de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, no fim das contas nós temos mundo de regeneração, significa... Tá mesmo, Fletcher? Que legal. Grande abraço. Então, mudança para regeneração significa que nós somos espíritos regenerados. Porque nós começamos de modo primitivo, o primitivismo nos leva à degeneração e depois nós passamos pela regeneração. Então, o regenerar, que vem do gerar, da geração, nós estamos então reconstruindo
a nós mesmos depois de entrarmos nesse estado de aprendizado, influenciado pelas dores, pelas provas e pelas expiações. Então, o mundo de regeneração vai ser um mundo melhor. O que nós entendemos como um mundo melhor? Como se Deus pegasse uma mangueira e jogasse uma água, passasse uma escovinha e tudo ficasse bonitinho? Não. É uma mudança que começa dentro de nós mesmos. Então, o mundo regenerado vem de pessoas regeneradas. E aí, então, Deus oferece todos os mecanismos, todos os aprendizados para que nós nos regeneremos, seja pela dor, seja pelo amor. A dor, através da negação da lei. O amor, a aceitação da lei. Então nós temos essas opções. Nós aceitamos algumas coisas, negamos outras. Então tem hora que a gente sofre, tem hora que a gente não sofre. Mas quando nós estivermos com a consciência bem desenvolvida e capacitado para tomar as próprias decisões, nós teremos uma mudança íntima. Só que eu intimamente vou mudar, vocês intimamente vão mudar, os outros intimamente vão mudar, e quando a gente acordar, todo mundo mudou. E não vai ser de uma hora para outra. Então nós pensamos assim, como Deus age então nesse caso? Ele age oferecendo as oportunidades para que nós despertemos. É isso que nós temos que pensar. Todo mundo espera milagre. É aquela história que nós temos, aquela frase popular, boa para um para-choque de caminhão, que diz assim, todo mundo quer morrer, mas ninguém quer ir para o céu. Ou melhor, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ficar bom, mas ninguém quer trabalhar para a bondade. É assim que a gente vai crescendo. Pois é, Babudinho. Todo mundo quer, eu quero ir para o paraíso. Eu acredito em Deus, quero ir para o paraíso. Eu sigo Jesus, quero ir para o paraíso. Tá, mas o que você está fazendo da sua própria vida? Eu estou rezando. Então continua rezando, mas não esqueça de trabalhar. É isso que a doutrina espírita, como outras grandes doutrinas que tem no mundo, fazem. A autoconscientização. Sem essa autoconscientização e a reforma interior, pode rezar à vontade, pode acender vela à vontade, pode bater palma à vontade, que não vai adiantar. Porque Deus responde oferecendo oportunidades. Deus não oferece simplesmente o trabalho pronto para que a gente não se transforme. O homem não se transforma se ele não aprender através das experiências. Então Deus não vai nos privar de passar pelas experiências, de acordo com as nossas necessidades. Necessidades muitas vezes dolorosas, necessidades outras vezes nem tanto. Mas enquanto eu precisar, o remédio vai chegar. Nós lembramos que muitas vezes eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um comprimidinho e melhora. Outras vezes eu tenho que fazer uma cirurgia para amputar o membro, porque o problema é mais grave. Moralmente é a mesma situação. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Senão a gente vai longe nessa filosofia que a gente está seguindo aqui. Então nós paramos aqui no item número 27, vamos entrar no número 28, para continuarmos entendendo essa questão da previdência divina. Essa questão da ação de Deus sobre o universo, né? Oferecendo os recursos necessários para o equilíbrio e para o crescimento da nossa humanidade. Seja a humanidade encarnada, seja desencarnada, seja o universo das criaturas mais primitivas, porque é uma coisa certa, né? De tudo aquilo que acontece, o objetivo é único para todos, a evolução. Cada um vai evoluir no seu tempo, de acordo com as suas condições, mas todos receberão os recursos necessários para que possa crescer. Quanto mais consciência